2015, tu lavava louça no Quero. Em 2019, tu abriu a tua loja. Em 2024, tu abriu a tua segunda loja. E aí, em março de 2020, veio a pandemia. A nossa loja foi 100% financiada, né? Então, a gente tinha como garantia no nosso negócio a casa dos meus pais, que eles moram até hoje, e um apartamento dos pais do Felipe. Eu lembro certinho, naquele dia 18 de março, assim, que Porto Alegre fechou, mas o interior não fechou. Ah, somos franquia, Porto Alegre vai fechar, fecha todas as lojas do Quero Café. E era uma sexta-feira e eu lembro que os clientes vinham, batiam na porta e a gente com a porta fechada por causa da pandemia e não podia atender. Naquele dia foi, eu acho que foi um dos dias mais desesperadores, assim, da minha vida e do Diogo, porque a gente tava sozinho lá em Santa Maria. A gente teve que chamar todos os funcionários pra, tipo assim, meu, vai pra casa, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe quem fica, quem não fica. E naquele dia, tipo, a gente se jogou no chão da cozinha, assim, chorou muito e falou, não, a gente não pode desistir, porque, cara, é a casa dos nossos pais, é tudo que eles conquistaram ao longo de 60 anos, a gente tem que conseguir aguentar, a gente tem que ter força pra isso. E coincidiu com o fato de eu também estar grávida na época, né? Eu engravidei logo um mês e pouco depois de ter inaugurado a loja da Aurora, que veio como um presente mesmo. Eu sempre falo pra todo mundo que ela veio pra gente aguentar. Quando tu fala, eu não sei como vocês conseguiram, foi por ela, assim. Porque a gente era muito novo, tinha só 25 anos, eu engravidei e tinha essa dívida enorme, essa responsabilidade com 20 funcionários. Hoje eu e o Diogo, a gente fala pra todo mundo, assim, que se eu não tivesse grávida, a gente tinha desistido. O Quero realmente, pra todo mundo que me pergunta, eu falo, ele chega pra transformar a vida das pessoas e acaba melhorando muito a qualidade de vida, os relacionamentos, o perfil da pessoa mesmo, de valores e tudo mais. Fala, galera, todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Essência Q, podcast de negócios do Quero Café, onde a gente traz histórias nessa primeira etapa aí de franqueados, de operadores, de sócios aí que estão à frente das inúmeras lojas aí do Quero Café, um momento de troca, de aprendizado, de erros, de acertos, para contar um pouco mais o que acontece nos bastidores aí da história do Quero. E sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar em seguida aí a pessoa que está aí, ela está há muito tempo com a gente já. E antes disso, eu até queria esse podcast está ficando um pouco mais profissional, né? Aos poucos a gente está tentando melhorar. E é importante, então, quem nos acompanha aí, assinar, né? Fazer a inscrição no canal, tanto no Spotify como no YouTube. Se possível, quando gostar do podcast, dar uma avaliação lá, botar uns 5 estrelinhas. É importante, faz o conteúdo chegar para mais gente e faz valer a pena aí a gente dedicar esse tempo, investir esse nosso momento, tentando gerar um aprendizado, compartilhar aí experiências. Hoje eu tenho aqui uma pessoa super especial que ela tá na minha frente aqui grávida, né? Vai vir mais um baby, aí vem mais um filho. Na verdade, ela tem, eu acho que digamos que é o 4º filho dela, porque ela já tem a Aurora, que é uma menina linda, e ela tem 2 unidades do Quero Café, de Santa Maria e de Cachoeira do Sul, e com certeza vai ser uma troca linda, muito valiosa, porque a Raquel, que está aqui, começou lá no Quero Café em Teutônia, lavando louça, como freelancer aí, ajudando de noite, como um extra, e ela era bem nova e ela falava para mim que um dia ela ia ter uma loja, e eu pensava, mas que menina ousada, né? Será que legal esse sonho? E de fato isso aí se tornou, com o passar dos anos, se tornou realidade. Então seja muito bem-vinda, Raquel, por favor. Já te apresentei, mas sinta-se à vontade de apresentar e vamos ouvir um pouco a tua história aí. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Raquel Schneider, sou natural de Teutônia. Como o Matheus mesmo falou, a minha história no Quero Café começou junto com o Quero Café, desde o primeiro ano da primeira loja em Teutônia, né? Comecei em finalzinho de 2015 lá, trabalhando como freelancer, lavando louça. E vindo hoje pra cá... Nos primeiros meses, então, porque 2015 foram só 3 meses, então tu tá... Eu fiquei 1 ano
e pouco, assim, só de freelancer na loja. Para algumas pessoas, quando eu conto, eu brinco que no final eu tinha até cópia da chave da loja, ajudava a fechar a loja, mas não tinha assinado minha carteira. Tá, galera, ó, são etapas iniciais aí do processo, né? Que uma empresa, o feito é melhor que o perfeito, e a gente, como toda pequena empresa, começou, vamos falar aí, super desorganizado, né? Éramos eu e o Felipe, e trazendo a primeira colaboradora contratada, trabalhava muito com freelancer, muito com pessoas nos ajudando esporadicamente aí, então é bonito de lembrar, né? A informalidade, inclusive, que se trabalhava naquele início. Época, né? E aí, isso foi em 2015, início de 2016, e vocês estavam no processo de tornar o que era uma franquia, né? Ah, e isso é importante, tu trabalhava como extra, né? Extra, eram 3 dias da semana, que eu trabalhava como, eu era free fix, assim, eu cobria tanto alguém da cozinha, como do bar, do atendimento, quem tinha que tirar folga, eu ia e cobria essa pessoa. E paralelo a isso, paralelo a isso, eu trabalhava na Univates, que é a Universidade de Lajeado. Trabalhei lá por 6 anos. Então, lá eu trabalhava no setor de marketing, junto com o Gabi, inclusive, desde 2013. Eu e o Gabi até, a gente brinca que a vida sempre nos afastava e nos aproximava de novo, né? Porque a gente é amigos desde que eu tinha 8 anos. E daí a gente foi trabalhar juntos na Univates, os dois saíram no mesmo ano e os dois foram pro Queiro Café no mesmo ano. Olha só. E é muito legal o Queiro aproximando as pessoas, assim, né? A gente é movido a encontros mesmo. E aí, durante esse tempo que eu fiquei trabalhando de freelancer lá, foi quando vocês chamaram o Alvinho, né, vamos tornar isso uma franquia e tal. E eu lembro, quando tu comenta, às vezes, nas tuas falas, o pedido era à mão, e não sei o que, não tinha chapa, era tudo nos grilos, e limpar aqueles grilos, e entender a tua letra nos pedidos à mão, era algo quase impossível, né? Então, e foi muito legal pra mim ter vivido isso, assim, porque hoje eu falo com muito orgulho do quanto a franquia é estruturada, ela é boa de trabalhar, é fácil, é tecnológica, é inovadora, porque eu vi de onde veio, assim. De lembrar daquela comandinha comprida lá, com todo o cardápio e tal. O jeito que a gente trabalhava lá na primeira loja e como é fácil o trabalho hoje do franqueado, tendo uma loja que vende 3, 4 vezes mais do que a gente vendia naquela loja lá, é surreal mesmo. Sim, galera, talvez quem não saiba, né, seja alguém que trabalha hoje no Quero Café ou que entende um pouco como funciona o fluxo de um restaurante, mas hoje, né, um atendente lá na operação, ele tira o pedido de um cliente com um smartphone, ele tem lá as opções de lançamento, ele confere, ele dá um enviar e quando ele dá um enviar sai no setor produtivo, ou no bar, ou na cozinha. E naquela época a Raquel fala de Teutônia, não tinha isso, a gente ia na mesa, né, tirava o pedido no papelzinho, chegava no balcão e tinha que passar limpo, né, um outro bilhetinho que a gente ficava cortando lá uns quadradinhos de papel, anotava na mão, por exemplo, um baguete de calabresa sem cebola ou sem orégano, né? E anotava todos os demais pedidos e isso ia então para a cozinha ou para o bar. E o que ela fala da letra é isso, que daí tu anotava ali que pessoas como eu, que tem uma letra muito feia, ainda mais na pauleira e no movimento, galera tinha que tentar adivinhar o que estava escrito lá. Então, imagina a diferença, né, de como era super artesanal, não vou dizer amador, mas era a forma que a gente trabalhava, e hoje realmente mudou muito. Não é fácil hoje, né? É super desafiador tocar, mas algumas coisas evoluíram bastante aí para tornar talvez menos difícil, né, a gestão de uma operação. E algo que é bem forte, assim, em mim daquela época, que eu nunca vou esquecer, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Minha família sempre me deu tudo, assim, mas eu desde nova comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos. Então, sempre fazia alguma coisa além do trabalho tradicional. Trabalhei em loja de roupa, trabalhei na Univates, trabalhei na vidraçaria, em Teutônia também. E eu lembro que naquela época, quando eu fui fazer freelancer no Queiro, pra lavar louça, muita gente dos meus amigos, do relacionamento que eu tinha, falava, meu, que vergonha, tu tá lavando louça. Tu não precisa disso, tu já tem um emprego, tu tá fazendo faculdade. E isso me marcou muito, assim, até hoje eu comento com várias pessoas, porque se eu não tivesse sido freelancer lá,
eu tenho certeza que tu não teria vendido uma loja pra mim com 25 anos e da forma com que eu cheguei na franqueadora pra pedir uma franquia e tudo mais. Só que foi eu ter mostrado meu trabalho, meu caráter, minha responsabilidade lá como freelancer que fez vocês acreditar de alguma forma que talvez eu conseguiria. E eu lembro nitidamente, assim, de que meu namorado da época não ia me buscar lá no café porque tinha vergonha de eu ser quem tava lavando a louça lá dentro e tal. Então, como os valores, assim, a gente vai construindo desde muito novos, né? Eu tinha 20 anos e a gente, às vezes, não percebe quando a gente segue firme no que a gente acredita e tal, aonde isso pode nos levar. Então, isso é algo que me marcou muito e que eu, até comentando ontem com o Diogo, falei, cara, se tem uma coisa que eu penso sobre mim lá no começo é de que eu tenho que acreditar no que meu coração manda, no que eu sinto que é o certo a fazer, sabe? E não se influenciar com o que os outros pensam ou falam, né? E nem tentar interpretar também o porquê eles falam isso, o porquê. Mas e essa tua atitude, né, de estar disposta a lavar louça, né? Tu era uma menina que já trabalhava numa universidade, já estudava, fazia faculdade e estava lá ganhando um valor por hora para lavar louça, de fato, né? E é importante entender assim que é um dos desafios do nosso ramo isso. Muito aqui não é tão visto como uma profissão assim, é uma profissão transitória, uma profissão as pessoas muitas vezes não enxergam como ser um atendente, um garçom, um auxiliar de cozinha, como uma profissão, assim, sabe? Não é isso que a pessoa está disposta a fazer e tu teve essa disposição e isso está conectado com a forma do Quero Café de tocar, né? Como tanta gente fala assim, cara, claro que cada franqueado, claro que eu, Felipe, o Álvaro, todo mundo, nós somos empreendedores, nós somos empresários, como quiser falar, mas muito mais do que isso, nós somos pau para toda obra, a gente tá disposto a trabalhar e a gente praticamente exige ou muito influencia para que de fato a gente enxergue que isso faz parte do nosso trabalho, né? Então, se alguém vem ser um franqueado e de fato não lavou louça, não fez isso, não tem problema. Não é todo mundo que tem que ter feito freelancer em algum lugar. Mas no mínimo tem que ter a disponibilidade e não ter a vergonha de ter que fazer isso. Tem que fazer, né? Isso, tem que limpar o chão, quando a gente começou o Quero, eu morava com os meus pais. Claro que algumas vezes durante a minha criação eu tinha que ajudar a limpar a casa, louça nem se fala, né? A vida inteira lavei louça, e eu gosto bastante de lavar hoje louça ainda. É uma terapia, né? Mas, enfim, aquelas regrinhas, ajuda a passar uma vassoura, ajuda isso, ajuda a fazer uma faxina. Mas, quando a gente abriu o Quero, cara, a gente aprendeu que, cara, todo dia nós vamos ter que limpar esse chão. Nós temos que limpar o chão, então cara, como é que é? Vai desinfetante, vai isso, vai aquilo, como é que faz e tal, quantas vezes nós vamos fazer isso e tal. Se não tiver disposto a fazer isso, dificilmente o negócio dá certo. Especialmente o nosso perfil de negócio, que é pequeno, que começa pequeno e tal. Então, essa tua atitude mostrou essa disposição, estar disposto a isso. E é muito isso que a gente busca enxergar quando chega alguém para ser um franqueado, né? Não é a vida inteira que tu é para lavar louça, mas sempre que tu precisar, que é a frase que eu gosto, né? Igual o horário de trabalho, igual a função que tu vai fazer, não é sempre e nem para sempre, mas é sempre que precisar. Então tu vai sempre lavar louça quando precisar, para apoiar a tua equipe que vai estar lá atendendo super bem e tal, e começa a faltar taça de alguma sobremesa, tu vai dar um gás e fazer isso, né? Ou algum dia que a gente vai ter um movimento muito atípico e a gente vai ter que ficar 2 horas pós fechar a operação, terminando de limpar as coisas. Vamos fazer isso, né? Então, mas é impactante isso que tu fala, né? Quando a gente é mais novo, a gente é muito influenciado. Né? Aquela frase até que eu lembro assim, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? Acho que quando a gente tá com uma cabeça muito mais formada, a gente não é tão impactado, mas quando a gente quando a gente é mais novo, isso sim pode direcionar o rumo da nossa vida, né? E tu mesmo nova, todo mundo tem um ego dentro. A gente é jovem, a gente tem aí as preocupações e não é fácil alguém falar assim, mas que vergonha, tu vai lavar louça no lugar lá.
E mesmo assim tu seguiu lavando louça. Tu seguiu fazendo isso, né? Então, muito bonito, assim, né? Às vezes quem olha hoje não sabe do que aconteceu para chegar lá, início, né? E algo que tu comentou, eu acho que foi no podcast com a Sara até, que tu falou que hoje a gente fala sobre isso para nossa equipe, né? E isso é muito legal de eu contar mesmo para os funcionários. Quando a gente foi abrir Santa Maria, até hoje tem gente na equipe, quando chega alguém novo que não me conhece, a minha chefe de cozinha, o Franco, que é meu funcionário, já tá há 5 anos lá com a gente, eles falam, não, ela não é uma milionária que só botou uma loja. Ela realmente começou trabalhando com esse negócio, ela trabalha muito, ela ajuda a gente na loja. E nós, como franqueados, ter essa cultura, assim, junto com os nossos colaboradores é muito legal de ver eles olhando pra gente com esses olhos, assim, de que a gente não é aquele dono de empresa que vem lá engravatado da ordem só pagar o salário. A gente realmente é um time, a gente tá do lado deles e tá ali pra ajudar também, né? Então, isso é algo que é bem diferente nos nossos negócios, assim, no Quero Café mesmo, do que a gente acaba ouvindo de relatos, principalmente dos nossos colaboradores que vieram de outros lugares, né? Sim, e tem uma coisa que a minha concepção foi mudando ao longo dos anos, que é, muitas vezes a gente, é liderar pelo exemplo, né? É fazer mais do que falar. Concordo, mas chega um momento que, por exemplo, tu agora tá com 2 lojas, né? Quem sabe um dia tu vai estar com 3 lojas, 4 lojas e gerindo 40, 60, 80 pessoas. E é claro que não vai mais ter como ter aquela proximidade com todas as pessoas e não vai mais ter como tu estar lavando louça nas 4 lojas ou regulando o moedor de café. Até isso dá para fazer, né? Mas trabalhando o tempo todo no operacional. E no meio dessa jornada, nesse trabalho que a gente tem, sempre tem novas pessoas, novos colaboradores entrando e são pessoas que vieram com o HD zerado, eles não sabem da história da Raquel. E é importante contar isso, trazer isso para justamente desmistificar, porque às vezes aquela pessoa pode vir com uma crença, com uma experiência anterior de estar num ambiente que talvez não é tão amigável, tão acolhedor, não é um relacionamento tão próximo, porque em algum momento o relacionamento mais próximo ele já não começa mais a ser contigo, não tem como ser contigo. Não tem como. Né? Uma pessoa que acha que gere diretamente 80 colaboradores diretos, ela não está gerindo. Se ela achar, ela está gerindo mal. Precisam ter camadas de outras pessoas que vão ir cuidando dessas pessoas, né? Que, como tu colocou, a tua chefe de cozinha, o teu gerente, a tua gerente. Estas são as pessoas que cuidam das outras pessoas, seguindo, claro, princípios e direcionamentos que foram aprendidos contigo, né? Mas contar a história é importante para a pessoa também te enxergar de uma forma diferente e talvez quebrar algum preconceito que ela tenha na relação de dono e de colaborador, de dono e funcionário, né? Então, eu quero dizer, até quando a gente fala de até ações sociais, às vezes, né? Assim, não, é até feio tu falar e mostrar. Eu não acho feio, eu acho que é interessante porque pode inspirar outras pessoas a também fazer alguma coisa, né? Então, o fato de contar a história não é para Raquel se achar, né? Ou alguém sentir pena. Não é isso, assim, é claro que não. É só para mostrar que, olha, inclusive para inspirar. Porque daqui a pouco alguém chega e sabe que a Raquel agora tá com a 2ª loja, um dia vai para a 3ª, para a 4ª, e eu tô chegando lá para lavar louça, para ser um freelancer na loja da Raquel, ou um atendente, um barista, um auxiliar de cozinha. E eu vejo o que aconteceu com a Raquel, ou com tantos outros exemplos, e penso, e se eu tenho esse sonho dentro de mim, que não precisa, nem todo mundo quer empreender, nem todo mundo está disposto a assumir a responsabilidade de um cargo de liderança, mas se eu tenho essa sementinha dentro de mim, aquela tua história pode virar, olha só, será que eu também consigo chegar lá? Porque daqui a pouco essa pessoa tem na cabeça, não, eu nunca vou chegar lá, ou para eu ter uma vida diferente eu tenho que, sei lá, tem gente que pensa isso, eu tenho que nascer e morrer, né? Sim. De novo, eu tenho que nascer em outra condição, mas não, eu posso mudar isso. 2015 tu lavava louça no Quero. Em 2019 tu abriu a tua loja. Em 2024 tu abriu a tua 2ª loja, né?
Então, conta mais pra gente um pouco agora, então, Dessa depois que a trajetória das gente lojas. abriu a loja, ou um pouquinho antes, enfim. A gente começou a conversa para abrir a primeira loja no finalzinho de 2018. Foi mais ou menos em novembro de 2018. E na época, eu e o Diogo, a gente ainda não tava junto. E nós combinando tudo, né? Vamos abrir, vamos escolher a cidade. Foi quando a gente começou as conversas com eu e meu irmão, que era meu sócio na época. A gente buscou um outro amigo para poder ser nosso sócio, para ter mais braço, para ter mais CPF também, para conseguir o investimento, porque o Queiro é, sim, um investimento muito alto, né? Nós não tínhamos o dinheiro para abrir a loja, a gente precisava pegar o recurso no banco, né? E aí, na época, então, surgiu o Felipe, que é meu sócio hoje nas duas lojas, tanto em Santa Maria quanto em Cachoeira do Sul. E a gente deu o andamento ali por janeiro, que foi quando também eu e o Diogo, a gente acabou ficando juntos, assumindo nosso relacionamento e tudo mais. E aí eu tive que pedir para sair da Univates, fazer todo o processo de obra, abrir CNPJ, aquela confusão. E a gente tava recém namorando, assim, eu lembro que ele me apoiava muito e dizia, não, vai dar certo. Eu não e lembrava tudo que mais. era tão recente. Era bem recente. E eu lembro que tu, em todas as conversas, tu falava pra nós, pra mim e pro meu irmão principalmente, ela não vai sozinha, vocês têm que dar um jeito de achar alguém que vai com ela. E a gente buscava sócios, assim, que topassem essa operação e ninguém topava o perrengue que é ser o operador de um Queiro Café, assim, nessa proposta de ir pra lá, realmente se mudar de cidade, mudar a vida, pra se enfiar dentro de uma loja por um grande período. Não é, eu tô indo me mudar pra viver aquela cidade. Não, tu tá indo pra trabalhar pra aquela cidade, né? E aí eu lembro que foi mais ou menos em março ali de 2019, que aí o Diogo decidiu largar a faculdade, largar o emprego que ele tinha. Ele é desenvolvedor de software hoje. E na época ele já trabalhava na área dele e eu lembro que quando ele foi contar pra família dele que ele ia largar a faculdade, que o pai e a mãe pagavam, que sonhavam com aquilo e que ele ia largar tudo pra ir comigo abrir um Queiro Café, meu Deus, meu sogro não falou comigo alguns dias, assim, tipo umas semanas, assim. É que eu tô ouvindo e pensando, realmente... É alguém loucura, de fora assim. olhando assim, mas meu Deus Estão do namorando há céu. pouco tempo, né? E aí agora vai se mudar, largou um emprego que era bom. E aí a gente acabou se mudando, então, pra Santa Maria, abrindo a loja lá. Foi eu e o Diogo, então, que entrou na sociedade como sócios operadores do negócio. E o meu irmão e o Felipe, então, como sócios investidores. E a gente inaugurou a loja em outubro de 2019, com muitas dificuldades, muito pela nossa imaturidade, assim. A gente foi a loja número 16, se eu não me engano, da rede. E a gente chegou em Santa Maria, que era um dos lugares mais longe do estado, que tinha loja até aquele momento. E ninguém sabia o que era o Queiro Café. Ninguém sabia o que era. E a gente apanhou muito no início mesmo para tentar explicar para as pessoas de que a gente não era só mais uma cafeteria abrindo na cidade. E a gente chegou numa cidade muito maior do que Teutônia e Lajeado, que é onde a gente vivia. E lá não tinha um café como tem em Lajeado, uma padaria que é parecido o atendimento. Não, lá tem dezenas de cafeterias muito legais que já tem 10, 15, 20 anos de história, né? Então, foi um desafio bem grande. E o nosso maior desafio realmente foi a nossa imaturidade, assim, de 25 anos. Eu sempre te falo isso, que eu não consigo acreditar que vocês venderam a loja pra gente com 25 anos. Mas com certeza o Queiro chegou pra, tipo, transformar a minha vida, quem eu sou como pessoa, a minha família, a vida do Diogo. E hoje até o meu sogro brinca que chegou pra mudar a família dele, né? Então, hoje, ele esses dias ainda brincou no Natal, Ano Novo, ele falando, eu fiquei semanas sem falar com a minha nora por causa do Queiro Café. Hoje eu tenho 2 filhos franqueados do Queiro Café, né? Que hoje meu cunhado também é franqueado. Então, o Queiro realmente, pra todo mundo que me pergunta, eu falo, ele chega pra transformar a vida das pessoas e acaba melhorando muito a qualidade de vida, os relacionamentos,
o perfil da pessoa mesmo, de valores e tudo mais. E isso que a Raquel tá falando simplesmente é o Essência aqui, galera. Não sei se aí dá pra ver o brilho nos olhos ou as lágrimas quase vindo, mas é isso que motiva muito o nosso trabalho. É ver a transformação das pessoas, é ver... Isso não é mérito meu, do Felipe, é de alguma coisa muito forte que nasceu dentro desse Quero Café, né? Que a gente coroou como Essência Q no último Encontro dos Franqueados. Eu acho que é perfeita a definição. A gente fala que é o nosso superpoder, que é algo que talvez alguém que está olhando aí conseguiu entender, mas talvez não. É só quem tá sente, só quem tá dentro aqui sabe o que a gente está falando. É algo muito forte, assim, muito transformador mesmo. E é importante para entender assim, sobre o processo. A Raquel falou... Tu falava, ó, não tem como a Raquel ir sozinha. Por quê? Galera, nós não somos uma franquia que quer somente vender franquia para ter número de franquia. A gente quer criar negócios sustentáveis, negócios sólidos. E a Raquel, na época, tinha 25 anos. E a Raquel, pô, não é fácil para alguém de 25 anos que até então não tinha uma experiência em empreendedorismo, né? Trabalhava em outras empresas, não geria diretamente muitas pessoas, e se geria pessoas dentro de uma outra empresa, né? Se mudar para uma cidade longe da família, 200 quilômetros da família quase, com 25 anos, abrindo um CNPJ, o sangue ferve diferente no dia que tu abre, que tu começa a assinar as coisas, que tu... Nem falar no dia que abre a loja, mas toda essa etapa inicial de começar a lidar com valores que até então tu não era acostumado, né? O investimento do Quero Café é um valor considerável. Atualmente, hoje, a gente fala em 800 mil reais, 900 mil reais, é grana, né? Buscar isso no banco é uma responsabilidade, assinar esse financiamento. Então é por isso que a gente sempre cuida para tentar dar uma estrutura e forçar que aconteça alguma coisa. E por isso que se buscou sócios e... graças a Deus surgiu a figura do Diogo, que embarcou junto nesse desafio de ir para Santa Maria, mesmo contra, né? O que é normal, né? Pô, sou amigo aí do teu sogro também, né? Um familiar sempre vai querer, nunca vai, ou dificilmente vai incentivar um filho a sair da zona de conforto, né? Ainda mais indo para uma coisa totalmente incerta e que começou super, né, muito desafio lá no início e logo em seguida veio uma pandemia. Sim. Né? Então agora pode contar um pouco mais das etapas que vieram depois e que é muito incrível de ver tantos anos depois tu e vocês terem aguentado tudo isso, né? Ter aguentado todo esse desafio aí é realmente alguma coisa muito forte, assim, uma motivação muito grande dentro de vocês aí para essa jornada. Inclusive, caso tu não fosse dar, o Diogo, né? O Diogo no início começou trabalhando no Quero Café, dava para ver na testa dele que ele não tinha perfil para trabalhar com aquilo naquela época. Pô, o cara era programador e ele acho que não se entendia ali dentro naquele tipo de operação. E eu falo, cara, tinha tudo para esse cara pegar uma raiva da gente, uma raiva do Quero Café, assim, pensar, meu Deus, não quero mais saber disso aí. E hoje segue junto nessa jornada, vê o Dani, irmão dele, também como nosso sócio junto, aí, cara, é bonito demais, assim, realmente transcende muito de um simples negócio, de um simples contrato de franquia. Não é só um CNPJ, nunca foi só uma loja, a gente sabia, sempre sonhou com Cachoeira do Sul. E eu me lembro que em dezembro de 2019 eu te mandei um e-mail pedindo para reservar a cidade de Cachoeira do Sul. E eu falei, eu quero abrir essa loja porque eu e o Diogo a gente sonha um dia em morar nessa cidade, porque é uma cidade mais tranquila, um pouco menor e tudo mais. E aí tu falou, tá, primeiro faz essa loja ter pelo menos um ano pra gente pensar sobre isso. E aí, em março de 2020 veio a pandemia. A nossa loja foi 100% financiada, né? Então, a gente tinha como garantia no nosso negócio a casa dos meus pais, que eles moram até hoje, e um apartamento dos pais do Felipe. E eu lembro certinho, naquele dia 18 de março, assim, que Porto Alegre fechou, mas o interior não fechou. Somos franquia, Porto Alegre vai fechar, fecha todas as lojas do Quero Café. E era uma sexta-feira e eu lembro que os clientes vinham, batiam na porta e a gente com a porta fechada por causa da pandemia e não podia atender.
Naquele dia eu acho que foi um dos dias mais desesperadores, assim, da minha vida e do Diogo, porque a gente tava sozinho lá em Santa Maria. A gente teve que chamar todos os funcionários pra, tipo assim, meu, vai pra casa, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe quem fica, quem não fica. E naquele dia, tipo, a gente se jogou no chão da cozinha, assim, chorou muito e falou, não, a gente não pode desistir, porque, cara, é a casa dos nossos pais, é tudo que eles conquistaram ao longo de 60 anos, a gente tem que conseguir aguentar, a gente tem que ter força pra isso. E coincidiu com o fato de eu também estar grávida na época, né? Eu engravidei logo um mês e pouco depois de ter inaugurado a loja da Aurora, que veio como um presente mesmo. E eu sempre falo pra todo mundo que ela veio pra gente aguentar. Quando tu fala, eu não sei como vocês conseguiram, foi por ela, assim. Porque a gente era muito novo, tinha só 25 anos, eu engravidei e tinha essa dívida enorme, essa responsabilidade com 20 funcionários. E hoje eu e o Diogo, a gente fala pra todo mundo, assim, que se eu não tivesse grávida, a gente tinha desistido. Porque daí era só voltar pra casa. Era só ter repassado a loja, ter voltado pra casa, ele tinha emprego garantido, eu conseguiria também, e a gente teria seguido uma vida. Mas a gente tinha um filho vindo, então a gente não podia correr o risco de dar um passo muito pra trás, porque não era mais só a nossa vida. E aí a gente passou ali, 2020, 2021 foram os piores anos da nossa loja. A gente apanhou muito mesmo, tanto pela pandemia quanto pela nossa imaturidade. Um bebê no meio da pandemia, o pós-parto, tudo junto e a loja fechada. E como tu até comentou em outros podcasts também, o nosso financeiro familiar precisava de uma estrutura. Então a pandemia acabou com total a nossa renda, era nós dois ganhando pro labore da loja. E a gente teve que tomar uma decisão também do que fazer, porque a gente tinha o aluguel em Santa Maria do nosso apartamento, a gente tinha que comer, a gente tinha que pagar o carro. Então, foi dali que a gente decidiu em 2020 de que o Diogo não ficaria mais no negócio, que ele voltaria a fazer o que ele gostava de fazer, como tu mesmo falou, ele tem cara de programador, né? E ele sempre amou o que fazia, e tanto que ele, em todo o tempo livre que ele tinha, ele não gostava de fazer planilha financeira, né? Ele não gostava de fazer as coisas do café, ele estudava sobre software. Porque era o que ele amava fazer. E pra gente foi a melhor coisa que aconteceu, porque foi o boom da tecnologia, ele conseguiu se inserir no mercado muito rápido, crescer muito rápido. E ele só cresceu muito rápido por causa do Quero Café, porque ele foi trabalhar numa empresa que desenvolvia software de restaurante, do Spoleto, de empresas assim, muito grandes, que é um hub muito grande que existe aqui em Porto Alegre. E ele trabalhava de home office, então ele conseguiu seguindo me dando apoio e trabalhando na empresa. E ele se desenvolveu tanto por causa da estrutura do Quero Café, pela forma da gente enxergar o cliente, a forma da gente tratar a equipe. E em um ano ele já era liderança técnica, ele já trocou de empresa, hoje ele é líder técnico numa outra empresa, conseguiu nos dar um equilíbrio familiar muito grande e uma estrutura familiar que fez com que tirasse de mim o peso do Quero Café. E isso foi ali por final de 2021, início de 2022, que aí sim eu consegui, tipo, olhar pro negócio com mais calma, sem aquela pressão, isso tem que dar dinheiro, porque senão a gente não vai ter o que comer. E ali a gente realmente conseguiu se transformar, eu consegui olhar mais para os meus erros, para as minhas falhas, entender qual era a minha fragilidade, para ir buscar ajuda, para ir buscar conhecimento, para daí sim foi a girada de chave, assim. Todo mundo fala, qual é a girada de chave? Não é uma única coisa que acontece, não é uma frase, não é uma palestra que tu vai girar uma chave e tudo vai ficar mágico e bonito. É um processo. É um processo e esse processo começou em 2021 para mim, final de 2021, e que vem acontecendo até hoje, né? Todos os dias. E eu fiz mais de 10 treinamentos de liderança, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, estudo de personalidades, então aprendi a me comunicar melhor. E isso revolucionou, assim, a minha equipe. Revolucionou a forma com que a equipe me enxerga, a forma com que eles são ligados com a gente, tanto que os funcionários mais velhos de toda a rede são os da minha equipe de Santa Maria. Eu tenho 3 funcionários que fecham 5 anos agora.
Tenho mais 4 que fecham 4 anos. Então é uma galera lá que tá há muito tempo. E eu falo com muito orgulho, assim, abraço eles com um brilho no olho, assim, que cachoeira não é nossa. Não é minha, do Felipe, não é do Diogo, não é da Raquel, é deles, assim. Porque se não fossem essas pessoas que estão comigo desde o início, que passaram pela pandemia com a gente, por todas as dificuldades e ainda estão ali trabalhando, segurando as pontas para que eu possa focar na loja nova, eu não ia conseguir. Sensacional. Nossa. Sempre tem um ponto em comum, assim, que aparece em quem consegue, mesmo meio a um cenário desafiador, encontrar uma certa tranquilidade, uma certa habilidade para lidar com esses desafios, né? E esse ponto em comum é a busca de conhecimento e de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Não tem como a gente, como líder, como dono de um negócio, gerindo 10, 15, 20 pessoas ou mais, ser tão bom a ponto de não precisar buscar capacitação, investir tempo em a gente se desenvolver para a gente ser uma melhor pessoa, conseguir liderar melhor essas pessoas, né? Não é impossível, assim, né? Existem algumas pessoas que têm uma habilidade inata muito boa de comunicação, de persuasão, de clareza do mundo, de inteligência, e beleza. Mas eu acho que principalmente a gente sempre botar, tá, ok, mas acho que eu não sou essa pessoa, porque as coisas aqui não estão dando tão certo. Daqui a pouco, o que é o não dar tão certo? Daqui a pouco eu não estou com o resultado financeiro que eu gostaria, ou que as outras referências me dizem, me trazem. O meu time está girando muito. Eu não estou com um time, né, suficiente, estou sempre com muita falta de pessoas. Claro que tem cenários regionais, tem momentos, tem épocas que são mais desafiadoras, mas quando a gente fala no horizonte de 2, 3, 4, 5 anos, se eu não consigo achar alguns momentos de estabilidade, de mais tranquilidade, talvez é momento de olhar para dentro e pensar, cara, o que eu posso fazer diferente? Né? O que talvez... Raquel não é perfeita, a loja da Raquel, as duas lojas não andam mil maravilhas, a vida não é 100% equilibrada, né? A gente passa por desafios, mas sem eu fazer nada diferente, sem eu buscar algo a mais, dificilmente eu vou encontrar uma melhor estabilidade e pode chegar num momento de exaustão que eu não sirvo para isso, eu não quero mais isso. Eu acredito que muitas vezes o eu não sirvo para isso eu não desenvolvi a capacidade, a habilidade necessária para isso. Né? E isso é o muito duro de empreender, porque sem viver isso a gente cria uma expectativa. Tenho certeza que a Raquel lá, se tu voltar lá na cabeça da Raquel de 25 anos, ela era muito autoconfiante, ela achava que ia dar tudo certo antes da loja abrir. Né? Que tu ia gerir muito bem as pessoas. Sim, a gente sempre pensa que tem a capacidade. Não, eu consigo, eu sei o que tu tá me falando, eu entendo o que tu tá me dizendo. Vocês falavam muito sobre os desafios com pessoas, com liderar a equipe, com a gestão financeira, que era algo que tu me deu várias aulas, até sobre investimento pessoal, assim, de tipo, tu vai lidar com muito dinheiro e essa loja ainda não é tua, tu é funcionária do banco. Então isso é uma frase que é o que a gente tem na cabeça, assim, realmente. Nosso negócio não tá pago, essa loja ainda não é da Raquel, né? Ela ainda pertence a outra pessoa. Então, eu tenho que lutar pra conquistar ela. Então, eu não posso deixar a peteca cair. Eu não posso largar essa bola, porque senão ela nunca vai ser minha. Então, isso é algo que nos faz não desistir, de realmente seguir tentando conquistar esse nosso negócio, porque ele ainda não é nosso, né? Perfeito. E o fato de a gente ter o pensamento positivo de que eu sou capaz, de que eu vou conseguir, isso é muito importante, a gente é movido por isso, mas isso não pode nos cegar a ponto da gente não estar enxergando que, não, eu sou capaz. Tá, mas dá uma olhada, não tá funcionando tão legal. E se tu me permite usar um exemplo lá das primeiras semanas de Santa Maria, é um exemplo de aprendizado, né? E esse ponto que eu tô querendo dizer assim, a gente não pode confundir o nosso otimismo, a nossa positividade com
a perda de humildade de achar que a gente tem que mudar alguma coisa, de que a gente tem que evoluir, de que a gente tem que buscar um conhecimento, de que a gente tem que ligar para Raquel ou ligar para alguém outro. Olha só, eu tô precisando de ajuda. Aqui tá acontecendo isso. O que que tu fez aí que melhorou? E aí sempre buscar ajuda em alguém que já está conseguindo alguma coisa, que é uma referência. Aquela pessoa não é perfeita, ela não é 500 vezes melhor do que tu na vida. Não é isso, mas ela está conseguindo um resultado melhor, diferente naquela área específica. Então, cara, alguma coisa eu tenho para aprender com essa pessoa. Isso é o mais fantástico da vida, é ter humildade de ir lá e buscar ajuda. Mas quando eu tô indo buscar ajuda contigo, eu tô sentando na frente da Raquel, eu tô indo buscar ajuda contigo. Então eu tenho que mais escutar do que falar. Eu tenho que estar com a minha autoconfiança muito bem trabalhada, porque se eu tô vindo pedir ajuda para ti, e eu te faço uma pergunta, e tu começa a falar, e eu já começo a só contar as minhas histórias ou os meus exemplos, bom, dificilmente eu vou absorver alguma coisa que tu tá querendo me falar. Né? Então talvez eu não tô pronto para ter aquela mentoria, para ter aquela ajuda daquela pessoa. E às vezes nessa vontade de otimismo, né, que para mim em algumas fases da vida ela se mistura com insegurança, com às vezes naquele fundinho lá assim, a gente tem um otimismo, a gente verbaliza muito esse otimismo, mas ele pode estar mascarando uma insegurança interna, de saber assim, será que eu sou capaz mesmo disso? Então, de algum momento tá tudo certo, tá tudo muito certo. Não, talvez a gente gostaria que tivesse tudo muito certo, mas não necessariamente tá tudo certo. E isso é muito algo que foi uma girada de chave, uma transformação que eu tive na minha postura. Quando alguém vinha falar alguma coisa, eu falava, não, isso eu já sei fazer, isso eu faço assim. E daí tu cita alguns exemplos que tu sabe que vão em direção àquela forma de trabalho, a forma de pensar. Só que é um exemplo, às vezes, de alguma ação que tu fez. E não é a tua forma de agir na maior parte do tempo, né? E isso eu percebo em vários momentos, quando a gente troca informação entre os franqueados, a gente percebe isso, assim. Quando alguém fala, sim, isso eu já sei, sim, isso eu já faço. Tu começa a falar nas rodas de discussão, nos encontros. Não, eu faço tudo isso, eu faço tudo isso. E aí, passa algumas semanas e aquele mesmo franqueado falou, sim, eu já faço tudo isso. E vem falar, meu resultado tá tanto, meu CPV tá acima de 40. Cara, então tu não tá usando isso, né? E é exatamente essa mudança que, tipo, foi a mais drástica, assim, na minha postura, de ouvir realmente as pessoas quando alguém vem me falar alguma coisa. Ouvi muitas pessoas de outros ramos, de outros negócios. Hoje eu tenho grandes amigos em Santa Maria que são empresários e nenhum deles é do ramo. Mas foi através de, tipo, dicas deles, de formas deles liderar a equipe deles, que eu consegui olhar para dentro do meu negócio e tentar mudar alguma coisa. Isso é muito importante, né? Internamente a gente fala, a gente tenta incentivar isso, né? Às vezes a gente acha que a gente só pode ser ajudado por alguém parecido com a gente, né? Que enfrenta exatamente os mesmos desafios. E conversar, se relacionar, sair, né? A gente falou lá no início, tu disse... não é ir lá se mudar para uma cidade e viver naquela cidade. Não, é viver a loja. Tu vai para casa dormir, tu vai trabalhar cedo, vai ficar até tarde na jornada inicial. Exatamente, é isso mesmo. É exaustivo pra caramba. Mas depois, vai passando o tempo e a gente precisa buscar esse oxigênio lá fora. A gente precisa buscar esse curso. O que é um curso? Eu tô lá num curso ouvindo alguém me dar alguns direcionamentos. Não necessariamente eu vou aplicar exatamente aquilo que a pessoa está falando, mas eu estou ali me desenvolvendo, aprendendo aquele conhecimento, conversando com o meu colega, me relacionando com o colega que é um outro empresário, que é um outro empreendedor, que passa por desafios semelhantes, e essa pessoa talvez não vai estar te ouvindo e te julgando, e sim ela vai estar, Raquel, olha só, eu fiz assim, assim, assado. Olha só que interessante, sabe? Se a gente, nem tu falou assim, às vezes a gente à frente de um negócio, a gente tá ali afirmando para nós mesmos que a gente tá fazendo tudo. Cara, para mim, bem sincero, assim, alguém que fala que tá fazendo tudo, para mim eu quase vou ao nível, essa pessoa não está em sã consciência. Ninguém consegue fazer tudo. Ninguém consegue numa empresa cuidar de todas as frentes. A empresa vai ter determinados focos. Em algum momento tu vai direcionar um pouco mais para isso, mas
São tantas variáveis que acontecem porque a gente lida com um ser humano. E não tem como eu, Matheus, tu, Raquel, mesmo o processo que tu tenha criado, tu sabe que tu não vai executar todo dia a mesma coisa, exatamente igual. A gente vai cometer uma falha, a gente é um ser humano, a gente é afetado pelo nosso estado emocional, pelo que aconteceu de manhã na família, de noite, de madrugada. Em algum momento isso vai desconectar algo que a gente sabia fazer e vai fazer errado, vai esquecer. Cara, isso vai acontecer com a gente. E aí a gente multiplica isso pelas 20 pessoas, em média, que trabalham numa loja. Então, a todo momento que eu, dono do negócio dessa loja, estiver afirmando que eu estou fazendo tudo, e sim, isso eu estou fazendo, cara, tu está falando algo impossível. E é muito uma postura defensiva, né, que a gente tem de realmente, como tu mesmo falou, é falar pra gente mesmo acreditar, sim, eu tô fazendo todas as tarefas. E hoje eu vejo que é muito uma postura de pessoas da equipe quando ficam na defensiva de querer provar que estão executando todos os checklists, estão seguindo os POPs dos padrões de produção. Quando a gente vai cobrar deles, gente, isso aqui não tá sendo feito. Sim, a gente tá fazendo. É muito essa postura, tipo, e a gente... É uma escadinha. Quando eu era assim, muito mais gente da minha equipe fazia a mesma coisa. E a partir do momento que eu comecei a falar, gente, isso aqui eu não fiz, não consegui passar pra vocês. Ou alguém me pedia alguma coisa da equipe, eu preciso de passagem. Eu vou depositar pra ti. E eu não depositava, no outro dia eu falava, desculpa, eu esqueci. Eu vou fazer agora. Isso corta também entre o líder e a equipe essa coisa de tipo, ele sempre faz tudo certo, ele nunca assume que errou nada. Então, essas pequenas transformações de realmente postura de ego, como tu sempre fala também pra mim, foram mudando e foi mudando a forma com que as pessoas da minha equipe, do meu time, me enxergam também. E isso é muito incrível e profundo, porque o que cada um de nós, se a gente olhar a Raquel do passado, o Matheus do passado, alguém que está ouvindo, que está numa fase que está cheia de turbulência, que, sei lá, os números não estão legais, seja de faturamento, ou o CPV, né, o custo de produto vendido está acima do que deveria, ou o custo pessoal está acima, e eu tô ali, não, mas eu tô fazendo tudo. Não é alguém que vai chegar e vai dizer, tá, então agora tu tá fazendo tudo já, agora só bota mais isso aqui, vai resolver. A gente busca essa bala de prata, a gente busca aquela coisa mágica, mas como tu falou, o teu processo de transformação começou em 2021 e tu está e vai seguir para sempre em processo. Porque, inclusive, eu, tu ou quem for que já talvez se considere que tenha alcançado uma evolução, que tenha resolvido alguns desafios, se não parar de evoluir, não seguir, acabou de novo. É um ciclo que não pode se encerrar. A gente tem que estar sempre buscando isso, mantendo a humildade e não achar, cara, eu cheguei lá. Porque isso para mim, assim, tem muita relação com... Dá para trazer esse mesmo exemplo para um hábito de vida pessoal. Né? Sei lá, uma perda de peso, começar um novo hábito, um novo esporte. Cara, não é legal... Desculpa, é legal sim, mas... Não é o que mais interessa é falar que durante um mês, hoje é início de ano, né? A gente começa a fazer atividade física. Não, eu tô fazendo todo dia. Tá, vamos ver lá em junho, vamos ver lá em outubro, vamos ver lá em dezembro. É isso, o negócio é longo prazo. Evolução da gente é longo prazo, né? Então, e aí faz um gancho de novo com o nosso negócio. Tudo que a gente tá falando aqui transcende muitos números, né? Então é muito mais do que um retorno financeiro, é uma transformação de vida, que é o que a gente acredita que é o Essência Aqui, que é o Quero Café. Mas é claro que os números precisam estar alinhados. Senão não tem Essência Aqui, senão não tem propósito, não tem como entregar uma energia legal, ou propriamente tu trouxe antes que o Diogo não gostava de fazer as planilhas financeiras. Talvez se os números fossem bonitos ele ia gostar. Sabe? É isso, porque né? É desafiador fazer a planilha financeira quando tu enxerga coisa feia. É muito fácil tu procrastinar aquilo porque não tá te dando não tá te dando a informação que tu gostaria de ver, né? Tu gostaria de estar vendo ali, olha só, tá tendo um retorno, isso tá calibrado. Não, quando tu vê só coisa feia, e por isso que eu tô sendo profundo e falando que isso às vezes tem relação de eu não me identifiquei com esse negócio. Claro, agora eu falei do exemplo de planilha financeira, mas pensa comigo, é muito
fácil acontecer isso de eu não me identifiquei. Se o meu negócio está com números feios, se eu tô com muita dificuldade de gerir pessoas, de conversar com as pessoas, de me comunicar, se a experiência não tá legal, aí quase um caminho natural que tu não vai te identificar. Tem que ser muito forte para estar no meio de todo esse caos e ainda assim ter vontade. Exige muita força, né? Quando a gente está num cenário desafiador, cara, isso eu falo assim com compaixão, com empatia por quem está nesse cenário. Seja no Quero Café, que tem, claro que tem. Tem momentos que a gente está, tem lojas que passam por cenários mais desafiadores. Seja fora do Quero Café. Quando a gente tá lá no buraco, que talvez dá para usar o momento que vocês se encontraram lá deitados naquele chão de cozinha, porque era a tempestade perfeita que aconteceu. Vocês já estavam desorganizados financeiramente antes, vocês já estavam com dificuldade, não dá para usar, a pandemia não foi a responsável por tudo, ela foi mais um gatilho em cima daquilo. E claro, meu Deus do céu, somado com uma gravidez, com tudo isso na vida pessoal, assim, botou uma pressão muito grande. Mas dá para pegar como inspiração para alguém que tá passando por um desafio muito grande, essa história lá. Que tu não desistiu. Então, legal, o Matheus tá falando, não desista dos seus sonhos. Eu não tô falando nessa área lúdica, assim, tu de fato não desistiu, porque tu tinha um compromisso com uma nova filha que estava vindo e também tu estava sentado em cima de uma responsabilidade grande que é ter a casa dos pais em garantia de um financiamento. Então isso dá para conectar com a ponte que a gente fala, né? Que a gente vai construindo uma ponte e quando a gente inaugura a loja, a gente taca fogo na ponte. Não tem como voltar, não tem. Então a gente chora, a gente passa por desafios, mas a gente sabe, cara, nós temos que ir para frente. Eu tenho que acreditar que eu vou virar o jogo. Então eu não desisto, eu tenho fé, mas essa fé não pode ser confundida com falta de humildade e de clareza e de curiosidade. No mínimo, eu preciso ser muito curioso para ter um desempenho bom. Se eu fico afirmando que eu estou fazendo tudo, então no mínimo eu tenho que eu estou fazendo tudo. Mas como é que pode que o meu número não fica bom? Que foi o que a gente passou durante todo 2021. Porque eu achava que eu já fazia tudo. E é louco isso porque a gente pensa que tá fazendo tudo, mas a gente tenta fazer tudo no mesmo dia. A gente tenta olhar um pouquinho do estoque naquele dia, a gente conta uma coisa, a gente conversa com um funcionário e a gente faz tudo meia boca. A gente não faz nada bem feito. Então, hoje quando eu converso com alguém que pergunta, me ajuda, o que eu posso fazer? É de fazer bem feito, mas um pouco de cada vez. Então, vou focar na planilha financeira, eu não sei como que tá os meus últimos 2 meses. Cara, finaliza essas 2 planilhas, senta a bunda na cadeira e por 3 dias diz pro funcionário, não me chama, deixa eu terminar essa minha tarefa. E olha pro teu número, entende ele, aí depois tu fala com a equipe. Tira uma semana pra falar com todo mundo, mais de uma vez na semana, que não tem mágica e a mágica é essa, na verdade. Eu falo muito com... O Jeff fala muito, né, de que os números são o melhor elogio. Então, eu mudei a minha postura, a minha forma de trabalhar, a forma de fazer as coisas. E, magicamente, Aconteceu a mágica. Essa foi a bala de prata. 2022, 2023 foram nossos melhores anos. 2022, eu acho que a gente foi a melhor loja em comparação a 2021. De crescimento de vendas, né? Isso. Então, ainda precisávamos em 2022, crescemos em venda e aí depois precisava melhorar o resultado, né? E os números são o melhor elogio, como sempre. Eu falo isso pra minha equipe hoje, pra minha gerente de Santa Maria, que se tu tá fazendo bem feitas conversas com a equipe e tudo mais, não vai ter rotatividade, não vai ter gente faltando, vai ter menos, né? Não vai ter gente faltando sem te avisar, te deixando na mão. Se tu fizer a planilha financeira regularmente, tu vai enxergar os números, tu vai conseguir agir antes do problema acontecer. Então, são pequenos detalhes que se tu realmente dedicar um pouquinho de tempo sempre, tu vai fazer. Então, até essa semana tu postou, galera, mandem a planilha financeira e tal. E eu pensei, cara, como é que tem alguém que tem loja há 1 ano, 2 anos e não mandou a planilha financeira, sabe? Porque uma coisa é a galera que inaugurou agora recém-franqueado, tá 2, 3 meses, ainda tá perdido, não entende a operação. É muita coisa para aprender, a operação é pesada.
Mas pra galera que tem 1, 2 anos de loja, cara, tu tem que... É tua rotina, é que nem escovar o dente, é a tua rotina de trabalho. Quando tu é funcionário numa empresa, tu chega, bate o ponto e faz o quê? Liga o computador, abre lá o sistema da empresa. Cara, a tua planilha financeira é o sistema da tua empresa, da tua própria empresa, sabe? Então, quando eu comecei a fazer as atividades, realmente olhar pra elas e fazer com atenção no que eu tava fazendo e não tentando atirar pra todos os lados, os números mudaram. Então... Magicamente. Isso, eu escutando falar, assim, me dá muito orgulho, porque eu hoje falo sem vergonha e com orgulho que talvez, além dessa essência aqui, que é essa energia, esse sexto sentido, essa coisa, essa energia muito grande que existe dentro do Quero Café, a gestão financeira e a planilha financeira talvez sejam a coisa mais importante para o Quero Café estar onde ele está e para onde ele vai ir. Né? O que é essa planilha financeira, galera? A gente é um modelo de franquia, cada loja faz o seu trabalho, tem a Raquel, tem o Pedro, tem o fulano à frente da sua operação, e um sistema de franquia, o que basicamente é? A gente recebe, como franqueadora, como marca, um percentual sobre a venda, sobre o faturamento de cada uma das lojas. Legal. Mas desde o início, desde 2015, ela é muito parecida, inclusive, com ainda lá em 2015, a gente sempre controlou muito bem os custos, né? E aí são palavras que se escuta aí nos podcasts, né? Que é o CPV, que é o custo de pessoal. A gente controla esses custos e a Raquel faz o controle da loja dela. Mas a Raquel envia pra gente esses custos e a gente faz uma análise, é praticamente uma consultoria sobre estes números, que tem a ver com o resultado e não com as vendas. Talvez alguém já tenha ouvido falar de conflito de interesse, né? A gente gera o Quero Café com um conflito de interesse que parece jogar contra a franqueadora. Em algum momento, tu recebeu uma meta de faturamento, de venda na tua loja que partiu da gente, de faturamento. Nunca. E quantas vezes tu recebeu, no bom português, puxão de orelha pelos teus custos? Muitos, todos os meses. Alguma coisa está desalinhada. Os custos que a gente fala, que a gente tenta ajudar a Raquel e todo mundo a gerir, é para quê? Faturamento menos os custos gere um melhor resultado para pagar um financiamento, para remunerar o sócio, para poder fazer um investimento numa nova loja, para poder dar melhores benefícios para os colaboradores. Ou seja, diretamente, num curto prazo, esse resultado não muda em nada para a franqueadora, né? Então, num primeiro momento, alguém pode dizer, não, mas é mais interessante, quanto mais a loja vender, é mais interessante. É claro que é mais fácil gerir um resultado com vendas. Com vendas crescentes é mais fácil. Mas diversas vezes a gente intervém numa loja e diz, ó, Raquel, para de tentar focar em vender mais. Aconteceu comigo? Para de tentar fazer ação externa, para de botar energia nisso e foca dentro, como ela falou. Passa 3 dias agora e bota a tua planilha financeira em dia, porque em função de estar absorvendo outras oportunidades, tu tá focando nessas outras oportunidades que são importantes para o negócio, que relacionamento, enfim, mas tu tá deixando de focar no principal. Tu tá deixando na mesa, em alguns grupos de custo, muito mais do que tu tá ganhando nesse novo canal de vendas, nessa busca de uma venda, do incremento de faturamento. Né? Falando em controle financeiro, o Jeff foi quem girou essa chave na minha cabeça, assim, né? Porque ele sentou comigo, se eu não me engano, foi em 2022 ou 2023? Acho que foi 22. Quando que ele entrou para franqueadora mesmo? 2020, final de 2021, 2022. Início de 2022, ele sentou comigo que eu tava nessa busca de aumentar faturamento, que a gente passou de uma loja que começou vendendo pouco, a gente vendia em torno de 150 mil, e eu já tava em 250. Só que o meu CPV tava em 40%. E ele falou, cara, se tu baixar 5% do teu CPV, é melhor do que tu aumentar 50 mil em vendas. Exato. Porque se tu aumentar 100 mil em venda e com o CPV tão alto, tu vai estar deixando mais dinheiro ainda na mesa, né? Tu vai estar perdendo mais ainda. E aí, quando ele foi muito didático, muito paciente para me ensinar tudo isso, assim, e foi ali que eu entendi a importância de entender os números, de olhar para isso, e realmente dei uma segurada nas vendas. Desde 2023, nossa venda não vem subindo mais muito.
comparado a outras lojas que vem crescendo. Mas o meu resultado foi bem melhor nos últimos anos. Foi muito melhor, a minha gestão de equipe foi melhor, meu controle de estoque, as perdas dentro da loja. Então, são tantas ferramentas que a gente tem que... O teu equilíbrio, né? A tua vontade de seguir fazendo isso, né? De não se tornar aquela coisa pesada, porque eu falo assim, principalmente de experiência anterior ao Quero Café. Trabalhar muito eu acho que não mata ninguém, tá? Claro, não vou entrar no mérito assim de pesar a família e trabalho, mas assim, muitas horas de trabalho eu acho que ninguém morreu por causa disso ainda. Mas trabalhar muito, dedicar muitas horas de trabalho e os números serem feios, ou mês após mês, trimestre ou semestre após semestre, a gente tá no prejuízo, tá faltando isso, ninguém merece. Ninguém merece passar por isso, isso é insustentável, né? Então, o ponto é, por isso que a gente cuida muito dessa raiz. O que mais importa é o resultado, né? Porque é o resultado que é o teu elogio, que é o resultado da tua dedicação e trabalho. Só que aí, de novo, nossa, eu trabalho muito e eu não estou vendo o resultado. Pois é, aí precisa desenvolvimento, conhecimento para trabalhar na coisa certa, para focar na coisa certa. E talvez uma coisa super importante que tu falou, e de novo, não é assim, ninguém consegue concluir isso. Pô, talvez todo mundo já viu ao longo dos anos uma palestra de alguém falando que o importante é ter foco, né? Ou o Steve Jobs tinha a frasinha, né? O foco também é dizer não. Tá, legal, eu já entendi essa frase. Tá, mas bota ela em prática. E não é fácil, não é a partir de hoje eu boto ela em prática. Então é isso que tu falou antes. Eu tenho que, ao longo do mês, gerir as minhas horas de trabalho e dar o foco necessário naquilo. E quando eu parar para focar aquilo, eu vou focar naquilo. Hoje em dia é muito difícil. Eu tenho que ter muita disciplina para conseguir focar. Eu tenho que dizer muito não a muita oportunidade. Seja de alguém que convida a gente para botar o Quero Café em algum lugar, né, numa ideia muito legal. Seja alguém que tem uma solução muito revolucionária para o nosso negócio, sistema, fornecedor, isso, aquilo. A gente é tentado a todo momento. E a gente tem que conseguir dizer não para focar naquilo que é o mais importante. Para aquele dia, para aquele momento. Então tem que ser... Eu não estou dizendo para ser totalmente fechado a coisa nova. Mas para mexer no ponteiro e atuar em algumas coisas, a gente tem que conseguir focar. A gente tem que conseguir, quando parar para fazer aquilo, estar 100% presente. Então quando eu parar para fazer a planilha financeira, eu estar focado naquilo. E eu entender aquilo que eu estou fazendo. Que talvez tu fazia e não tinha entendido. E o Jeff te ajudou muito a entender isso, a ter clareza. E se tem alguém ouvindo e daqui a pouco até dá um mal-estar, assim, pois é, eu não entendo direito. Tá tudo bem. Tem que levantar a mão e pedir ajuda. Levanta a mão e pede ajuda. Mas sempre que a gente pedir ajuda, ajuda com humildade intelectual. Quem está pedindo ajuda tem que saber ouvir e não falar. Ou ainda, Raquel, me ajuda. Só deixa eu primeiro te contar o que está acontecendo. Beleza, é isso, contextualiza, coloca para fora, porque às vezes a ajuda que a gente precisa, dependendo do estágio. Vamos pensar aqui, eu às vezes posso te chamar para... Eu não preciso, minha planilha financeira está ok, meu time melhorou, mas eu não estou bem. Tá, essa é uma ajuda diferente. Hoje, muito da ajuda que eu dou para muitas pessoas é sentar e ouvir a pessoa. Escutar a pessoa e tentar dar algum direcionamento. Porque agora eu estou falando de um outro nível de ajuda, que não é uma ajuda técnica de fazer a planilha assim ou assado. É de uma ajuda mais pessoal, uma ajuda mais do desenvolvimento dessa pessoa. Então, eu só quero... Eu vou falando isso para não tem o certo ou errado, não tem... Mas, principalmente, quando eu estiver querendo ajuda de algo que eu não estou conseguindo um bom resultado, eu estou indo buscar alguém que é uma referência legal naquilo, eu tenho que estar com humildade para ouvir, para absorver aquilo e, mais do que isso, depois botar em prática. Fazer pequenas mudanças consistentes na minha rotina para melhorar esse resultado. A mágica daí acontece, mas ela demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aprender a dizer não foi o meu trabalho de 2024, assim, porque como eu vinha participando de muitos eventos, muitas imersões, treinamento, a gente chegou em um nível que eu tinha todas as noites ocupadas da semana e aí eu tinha o interesse de abrir a segunda loja. Então,
eu tive que dizer não para focar em outras coisas. Então, em 2022, 2023, eu também me aprofundei fazendo treinamento de barista, tirei certificação disso, dei cursos para muitos baristas, a nossa loja acabou se tornando referência nisso, mas eu tive que escolher. Essa semana, ainda falando com o Will, eu disse pra ele, eu tive que escolher minhas batalhas, ou uma segunda loja, ou dar curso para barista, porque eu não tinha como assumir tudo. E aí, em 2023 foi isso, eu disse não para todos os cursos, para todas as palestras, e foquei em alinhar bem minha equipe, alinhar bem o financeiro da loja, guardar dinheiro do nosso negócio em Santa Maria, para que a gente pudesse, então, abrir a nossa segunda unidade. Que final de 2023 eu lembro que eu e tu a gente conversou, e daí tu me perguntou, tu quer mesmo cachoeira? Eu falei, sim. Tá, então a gente vai deixar ela reservada para vocês. Mas sem prazo, vamos ver como tá o financeiro da loja de vocês. E aí eu sentei com o Felipe e a gente decidiu, não, vamos abrir final de 2026. Então, tá, a gente organizou, fez que algo que o Diogo me falava muito, assim, ele dizia, tu fala pro Buja que tu quer a loja de cachoeira, mas tu não mostra pra ele o caminho que tu tá fazendo, que tu tá trilhando, tu não mostra pra ele se tu tá amortizando teu financiamento, o que tu tá fazendo pra chegar nessa loja. E Buja sou eu, tá, galera? Só pra lembrar, já falamos em outro podcast, né? Mateus/Buja. E aí foi o que eu fiz em dezembro de 2023. Eu trilhei o quanto a gente precisava amortizar, quanto a gente precisava de resultado a cada mês para que o financeiro conseguisse andar pra gente em 2026 abrir essa loja. E ao longo do ano passado a gente fez isso. E aí chegou julho, tu me chamou na franqueadora, vamos conversar. Eu tava lá por outros motivos. E aí tu me falou assim, tá, e cachoeira? Vamos abrir cachoeira? Vocês estão prontos? Tu tá com muito tempo livre, a tua operação tá rodando bem, tua equipe é velha, já sabe a operação, vamos abrir a loja. Daí eu fui falar com o Felipe assim com medo, né? Porque o Felipe, ele é dos números, ele é o racional da nossa sociedade, ele é o meu suporte psicológico e moral, assim. Então, a gente se encaixa muito bem, se apoia muito. E aí eu fui falar com ele, meu Deus, mas era pro final do ano que vem. É 1 ano e meio antes. Daí a gente fez as contas, foi buscar alternativas de fazer isso. E vocês sempre nos deram muito suporte, assim, um apoio gigantesco que a gente não encontra em família, que é algo que eu e o Diogo, a gente fala muito que o suporte que vocês dão, o apoio que vocês me dão, é muito maior do que a gente pode receber de muitos familiares, né? Então, a gente foi atrás, conseguiu operacionalizar a questão financeira, e aí eu assinei o contrato da franquia para segunda loja, e 2 dias depois eu descobri que eu tava... 2 dias depois? 2 dias depois eu descobri que eu tava grávida. E aí eu não sabia se eu contava ou não. E aí porque eu até ouvi essa semana o podcast do Thiago e eu pensei... Se eu tivesse contado logo ali, será que a gente não tinha desistido de abrir a loja de cachoeira, sabe? E aí eu pensei, não, eu vou esperar umas 2 semanas, vamos ver se vai dar tudo certo, né? E aí eu pensei, eu não consigo. Eu não ia conseguir sentar na tua frente pra falar sobre a operação de implantação sem falar que eu tava grávida, porque eu falei, eu não vou conseguir esperar 3 meses, não tem como, eu tenho que contar. Impossível. E aí... Daí eu pensei, e daí quando a gente descobriu, o Diogo só me falou, vai dar tudo certo, porque já deu da primeira vez, agora tu sabe muito mais o caminho, tu sabe o que tu tem que fazer, tu tem a tua equipe de Santa Maria que pode te dar suporte, e realmente eu acredito muito que, vem pra trazer mais prosperidade pros nossos negócios, porque a Aurora foi o que deu a força e o sentido da loja de Santa Maria, e agora vem a Amanda pra nos dar mais força pra loja de cachoeira. E o louco foi isso, assim, o início da gestação, com a obra acontecendo, me mudando de cidade, porque daí a gente foi mudar pra Cachoeira do Sul pra morar lá, conhecendo de novo uma cidade nova, pessoas novas, e inauguração, né? Eu tava com 5 meses já, 5 para 6 meses de gravidez ali em dezembro, quando a gente inaugurou, e... A gente esperava que Cachoeira seria muito bom. A gente conseguiu um ponto muito legal na cidade, muito bom mesmo. Só que superou todas as expectativas, assim, né? Não foi nem a expectativa, superou as forças da galera da implantação,
da minha família, do Felipe, do Diogo, porque a gente trabalhou, assim, enlouquecidamente. E a cidade nos recebeu muito bem, assim. E isso foi o que, assim, me deu mais força ainda ali, que eu tava super grávida já, né, com barrigão. Eu lembro da franqueadora, a galera da implantação, todo mundo só falava, meu Deus, manda a Raquel parar de botar a gente pra dentro, ela tá barriguda, correndo de um lado pro outro, e não para de atender os clientes. E só deu certo, assim, e foi mais tranquilo, porque a cidade nos recebeu muito bem. Foi uma diferença, assim, da água pro vinho, a forma com que foi a nossa inauguração em Santa Maria e como foi em Cachoeira. E eu devo muito isso à evolução da franquia mesmo, da equipe de implantação, e também ao suporte da minha família, assim, que estava do meu lado, minha família ficando com a Aurora, o Diogo pedindo folga do trabalho dele para ficar na operação com a gente, o Felipe, meu sócio, lá com a gente alguns dias também, porque a cidade era só elogios. A gente errou muito, errou prato, a equipe derrubou chopp em cima de cliente e todas as falhas operacionais aconteceram. Mas a cidade estava tão feliz da gente ter ido para lá. Era um sentimento de gratidão. Obrigada por ter trazido o Quero Café para Cachoeira. Meu Deus, tomara que dê certo. Daí um cliente, na segunda semana que a gente tinha inaugurado, me falou, entrou na loja só para falar comigo. E disse que ele passava todos os dias, 3 vezes por dia, na frente da loja. E que ele sempre olhava para ver se tinha gente. Porque ele queria que desse certo, que ele tava torcendo por nós e tal. Então, isso, tipo, foi um conforto realmente pro coração de tanto trabalho que teve, de erros que aconteceram. Parecia que era pra ser, assim, um momento mesmo. Galera, uma coisa, isso serve pra mim, serve pra todo mundo, que é conseguir, principalmente depois de eu ter também, tem filho pequeno de 6 meses agora, depois de ver o desafio que uma mãe passa, né, para ter um filho, é incrível de ver a força da Raquel, da família dela, né, de ter hoje o segundo CNPJ, a segunda empresa, já ter uma filha pequena, tá vindo mais Amanda aí, e encarar um processo de implantação de loja. Né? Quem já viveu isso sabe o quão tenso é, o quanta preocupação a gente tem. Nessa jornada, uma foto da Raquel nos primeiros dias ali de Cachoeira, pensa, é Cachoeira, deixando a filha Santa Maria um pouco longe, né, com a equipe lá, também não podendo estar tão perto da Aurora, né, da filha também, então, e com outro nenê dentro da barriga que todo mundo sabe que dá alteração hormonal, dá alteração de humor, né? Na inauguração da loja eu até falei, galera, se a Raquel às vezes der uma surtada, relevem aí, porque, pô, ela tá passando por um desafio aí gigantesco, uma responsabilidade muito grande. E um dia tu me mandou uma foto de noite com as pernas pra cima, nos fundos da loja, né? Exausta, e eu só pensava, meu Deus, como é que a Raquel tem força pra tudo isso? Como é que não pira a cabeça? E a verdade é que a gente quase pira às vezes, né? Não é feio falar e assumir isso. A gente é um ser humano, a gente é vulnerável, mas é muito bonito de ver a tua força, assim, perante a tudo isso e, principalmente, fecho, assim, dizendo que o processo de evolução ele é muito bonito, porque Cachoeira está enfrentando os mesmos desafios de erros operacionais, não os mesmos, mas muito parecidos do que tinha em Santa Maria, mas a tua experiência faz tu lidar muito melhor com isso, né? Tu sabe encarar, tu sabe como o Diogo te falou, a gente já fez dar certo. E o fazer dar certo de novo não quer dizer que vai ser fácil e que não vai ter falhas e erros, mas a gente muda a forma como a gente reage a isso. Para mim, o supra-sumo da vida, da liderança, do empreendedorismo, é conseguir alcançar isso. É claro que tem dia que vem uma pancada muito grande que a gente derruba, mas a gente sabe levantar. E aí a gente levanta e ainda não sabe o que vai acontecer, mas aí a gente só pensa, cara, eu já passei por tanto desafio, isso aqui eu vou fazer dar certo também. E a gente tem uma força para fazer, mesmo sem muito norte, mesmo sem ter... Às vezes a gente nem sabe o que tem que fazer, só, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar, eu preciso acreditar, eu preciso me dedicar e a coisa vai acontecer, né? Então, acho que é uma força que a gente vai desenvolvendo para quem realmente
se mantém na jogada e consegue ficar à frente desse desafio, né? É isso que fez tu não jogar a toalha. É isso que fez tu não desistir do sonho da segunda loja por estar vindo mais um filho, né? Não é fácil equilibrar a vida, todas as responsabilidades, assim, como mãe e como empreendedora, mas dá certo. E tu é aquela pessoa que agora vai fechando um combo que as pessoas têm que cuidar quando dá uma bengala. Assim, não, mas é que eu sou empreendedora e eu tenho filho. Não, tá, mas tem gente que consegue fazer equilibrando isso, né? Então, a gente é uma rede nova, tá? A média, eu pedi semana passada, a média de idade dos franqueados do Quero Café dessa rede, se não me falha a memória, a média é 35 anos. Então, nós somos uma rede jovem. Está num processo de mentoria com um pessoal aí que é macaco velho, são muito experientes na área de franquia. E eles falam, a rede de vocês é muito jovem, né? E para nós, a gente vive ao natural, assim, mas aí eu fui pedir, tá, qual é a média da nossa... É verdade, 35, nós somos todos empreendedores jovens, nós estamos aprendendo tudo isso, né? E no início nós não tínhamos franqueados e ninguém tinha filho, agora começa a ter os filhos e a coisa vai acontecendo. Cara, isso é muito legal. E é louco ver isso também, que um ponto que esses dias eu até tava trocando de ideia com alguém da franqueadora é de que as lojas que vêm mais se transformando, mais seguindo tendo resultado a longo prazo, assim, se tu olha, tipo, a Samário Vini, cara, a loja já tem 7 anos, eu acho que é a deles, né? E segue crescendo, cada vez melhor, e eles também tiveram bebê. Bateu o recorde de faturamento agora, né? Exato. Então, significa, parece que as crianças vêm realmente para nos ensinar muito, nos moldar o nosso caráter, moldar a nossa força de dedicação pro perrengue, assim. Porque tu postou ontem mesmo que tu passou a noite em claro, uma noite difícil. Cara, no outro dia tem que trabalhar, no outro dia tu tem que escutar alguém falando de um problema que tu acha que é menor, mas que pra pessoa é o fim do mundo. E tu passou por um perrengue no dia anterior. Então, o filho dá essa casca pra gente e essa resiliência, casca, dá força e acho que ajuda no processo de foco. Para ter tempo de qualidade naquilo que tá fazendo. Então, ter tempo de qualidade com o filho, ter tempo de qualidade quando vai trabalhar. Eu hoje, ou talvez alguém trabalhe em horas menos do que trabalhava e gera mais resultado, porque ele consegue trabalhar mais focado. E eu acho que dá para finalizar, então, com essa dica que da Raquel. O que ela tá dizendo, galera? Quem não tem filho, faça filho. Faz um filho aqui. Tudo vai ficar mais fácil, os resultados vão melhorar. Mas, enfim, é uma bênção realmente que vem pra gente evoluir. Com certeza. E olha, é legal isso que tu fala. Realmente, a gente tem vários franqueados que não tinham filhos e que têm filhos e que as coisas estão melhorando. Os negócios melhoram. Minha mãe, quando eu engravidei... Vou acompanhar essa estatística aí. Quando eu engravidei da Aurora, eu fiquei com muito medo. Minha mãe falou, calma, mano, eu sei que vocês não têm casa própria, vocês ainda têm muita dívida, mas o filho traz o pão embaixo do braço. Minha mãe sempre falou isso pra mim e pro Diogo, quando eu engravidei a primeira vez. Ela disse, o dinheiro vai vir, surge oportunidades, surgem coisas que não aconteceriam na tua vida se tu não tivesse um filho pra criar. E é louco que é isso, sabe? A loja de Cachoeira agora, tipo, Deus já sabia que talvez eu tava grávida quando eu assinei aquele contrato, sabe? Então, as coisas, o filho traz o pão embaixo do braço e as oportunidades vão aparecendo e a gente, eu acho, fica com um sentido mais aguçado para as oportunidades. Porque isso é algo que o Felipe fala muito, de que as oportunidades dentro do Queiro estão sempre aí. Elas estão sendo jogadas para cima as bolas o tempo todo. A Sarinha, a bola foi jogada para cima. Quem pegasse, ia pegar. A bola tá aí. Mas quem percebe a oportunidade é quem tá prestando atenção. Então, acho que quando tu tem um filho, tu tem essa responsabilidade, tu tem essa gana de evoluir por eles, a gente acaba percebendo as oportunidades de uma forma diferente. E aí eu finalizo só que antes, quando tu tava contando a história de Cachoeira, a gente nunca incentiva um crescimento a qualquer custo. E eu só fui conversar contigo porque eu acompanhei muito de perto toda essa trajetória e evolução, e a pessoa que eu sentei para conversar em 2024 não era a pessoa de 2019, 2020, 2021, era uma pessoa de evolução. E a gente entende quando é momento de desafiar a pessoa. Foi ali que eu pensei, cara, tá na hora. A pessoa precisa de um desafio. Um filho vem para ser um desafio pra gente evoluir. Uma nova loja, não preciso estar com a minha loja outra perfeita. Ela tem que estar equilibrada, mas perfeita não vai estar nunca.
Não vai ter um momento perfeito, mas o fato de eu me desafiar e botar mais uma loja, vai talvez eu começar a fazer aquilo que eu tô procrastinando. Aquilo que eu tô levando ali e sabendo, cara, ok, hoje eu tô aqui todo dia, é mais fácil de eu fazer isso aqui. Só que agora chegou a hora que não dá mais para eu fazer, alguém outro tem que fazer. Para eu poder estar liberado para a próxima loja. Então, isso desafia e faz a gente evoluir, né? E foi o que tu fez comigo naquela conversa. No mesmo dia que tu me falou, vamos abrir cachoeira, foi o dia que tu me falou, cara, tu tem que buscar um braço direito que seja mais ligado contigo, que tenha o mesmo viés que tu tem e tal. E, magicamente, também caiu do céu a minha gerente de Santa Maria, que chegou muito mais preparada, muito mais focada em fazer as coisas e com valores muito diferentes, que a gente também botou ela dentro da operação de uma forma diferente para que ela entendesse a essência que, e hoje ela é meu braço direito, ela já saiu de Santa Maria para ir me ajudar em Cachoeira, então a gente é realmente um time. Hoje o Felipe fala que nós somos um time, é eu, o Felipe e ela, porque não tem nada que nós três conversando a gente não consiga resolver e melhorar nas duas lojas. Que legal. E acho uma outra coisa super legal da gente entender como líder, assim, ela é melhor, ela foi bem escolhida, mas tu é muito mais preparada para cuidar de um bom líder, de um bom gerente hoje do que tu era alguns anos atrás. Isso Com é muito, certeza. sabe? Eu e o Felipe, volta e meia, a gente devaga um pouco sobre essa história de 10 anos e quantas pessoas, até me arrepio, quantas pessoas já trabalharam com a gente, meu Deus do céu, é muita gente. E com certeza várias pessoas poderiam estar aqui hoje, não estão mais, porque a gente ainda não estava pronto, sabe, para cuidar tão bem dessas pessoas. Então, mas não dá para lamentar por isso, é só assim refletindo de às vezes a gente consegue ter times melhores e formar, não é às vezes, sempre a gente só vai conseguir ter times melhores e pessoas melhores quando a gente estiver melhor, quando a gente se desenvolver, né? Então sempre o puxar o protagonismo, puxar aquela máxima que dói pra caramba. O nosso time é reflexo da gente, do nosso momento de vida, da nossa evolução. Não tô querendo dizer assim que quando as coisas estão totalmente desalinhadas, eu sou um bosta, tá tudo errado. Não é bem isso que eu tô dizendo, mas o desenvolvimento das pessoas, essas que vão ajudar a deixar a jornada mais fácil, passa por nós. Passa por a gente dar essas oportunidades e a gente se desenvolver. E a gente já falou bastante, tá? Estamos indo pro finalmente. Duas coisas que eu queria te pedir. O que tu hoje diria pra Raquel de 5, 6 ou 10 ou quantos anos, uma outra Raquel que existia, que dica tu daria para essa Raquel e que dica tu dá para pessoas que querem empreender, que já empreendem, enfim, para alguém que está enfrentando algum desafio ou que tem algum sonho? Para Raquel, de pelo menos 5, 6 anos atrás, quando pensou em ter uma loja de Quero Café, o que eu diria é para seguir um pouco mais o instinto, assim, ouvir mais o que acredita, no que como era o meu jeito de fazer as coisas e não se deixar levar tanto pela opinião de outras pessoas, assim, porque a gente às vezes acaba ouvindo uma dica de pessoas, como tu mesmo falou, às vezes de alguém que não faz o que tu faz, de alguém que nunca realizou o que tu precisa realizar, e aí tu ouve uma dica errada e mesmo sabendo, mas eu não sou assim, eu não acredito nisso. E eu acabava me deixando levar muito pela opinião de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a outra coisa que eu falaria era o oposto, assim, escuta mais o teu instinto, mas baixa tua bola que tu ainda não sabe nada. Tipo, tinha muito pra aprender e achava que já sabia tudo, mas eu não sabia. Então seria... escuta o teu instinto ou vamos tentar calibrar o resumo das duas coisas que tu falou, assim, tem a humildade, tem o ego baixo, saiba que tem que aprender muito, mas cuidado com quem tu vai ouvir, cuidado com as pessoas que a gente vai ter influência e principalmente no âmbito de negócio e liderança, buscar conselho com quem faz, né? Porque falar a ideia do que deveria ser feito, que eu aprendi num livro, é uma coisa. Botar ela em prática é bem diferente, né? Então, a gente tá cheio na internet de gurus aí, de gente que fala muito bem,
mas que talvez não passou por aquele desafio mesmo, não tem um resultado consistente na prática, né? Exato. Não que essa pessoa não tenha como ensinar, mas tem que cuidar, tem que filtrar e tem que aterrissar para nossa realidade, né? Exato. E para alguém que quer empreender, assim, acho que a coisa mais importante, assim, é não acreditar que é dinheiro fácil e que é pouco trabalho. Eu vejo que hoje em dia tem muita gente, tipo, de 22, 23 anos querendo empreender, querendo abrir seu próprio negócio. E essa galera, ela acha que, eu vou ter o meu próprio negócio, eu não vou trabalhar tanto, vou trabalhar só 4 horas por semana, vou ganhar 30 mil reais por mês, e não é assim que funciona, o mundo não é assim. E de não olhar para os outros empresários como vilões das coisas, assim, porque algo que eu venho ensinando muito para minha equipe, que em Santa Maria foi uma construção bem grande, é de que eles entendam que todo cliente que entra é o chefe deles, não sou eu. E que eles entendam que o dinheiro que entra não cai no meu bolso. Então, às vezes tu vê um negócio muito cheio, tá sempre bombando, e tu pensa, meu Deus, essa pessoa deve estar cheia do dinheiro. E na verdade não tá com muita dificuldade. Como tu mesmo falou, assim, o resultado é o que importa, é o que segura o negócio de pé. Então, às vezes a pessoa tá passando por vários desafios que a gente não conhece, a gente julga as pessoas. E empreender não é fácil, é muita hora de trabalho e acreditar no longo prazo. Muito bom. Quer deixar um beijo, um abraço para alguém? Especialmente pro Diogo, pra Aurora, que são as pessoas mais importantes da minha vida. Agora a Amandinha tá vindo aí. Essa tu pode dar um beijo agora aqui, né? E é algo muito doido que ontem ainda tem uma funcionária minha que tá grávida na mesma semana que eu, assim, em Santa Maria. E eu falando pra ela, agora é tu e tua filha, faz por ela e tal. E ela disse, eu escuto vocês falando isso, eu tô mentalizando, mas eu ainda não consigo sentir isso. Daí eu falei, eu só tô te falando porque eu já sei que eu senti com a Aurora, e eu vou sentir isso com a Amanda também. Mas é louco, porque a gente só sente essa responsabilidade e esse amor e essa dedicação quando realmente a criança tá no nosso colo, né? Então, sem o Diogo e sem a Aurora, eu com certeza não teria nem o primeiro Quero Café. Eles são meu suporte pra tudo, assim. Felipe também é um grande sócio, casado com a minha prima, que é minha melhor amiga de infância. Então, a gente é uma grande família, Quero Café de Santa Maria e Cachoeira. Que legal. Muito obrigado pela disponibilidade, mesmo com uma segunda loja recém-inaugurada, mesmo com a bebê aí, com a Amanda na tua barriga. Obrigado, é muito bom falar contigo, é muito bom registrar essas histórias aí e poder gerar inspiração para outras pessoas. Obrigado mesmo. E bom, galera que nos acompanhou até agora aqui, ficou até o final do episódio, eu preciso dar uns lembretezinhos aí que é muito importante pra gente. Quem faz sentido aí, se inscreve no canal, no YouTube, no Spotify. Se puder avaliar, gostou do episódio, avalia a gente lá, dá umas estrelinhas pra gente, compartilha, enfim, é importante, dá sentido ao nosso trabalho, faz valer a pena a nossa dedicação, nosso tempo aí. E se tiver alguém assistindo aqui que tem interesse em saber um pouco mais sobre o Quero Café, em se tornar, quem sabe, um franqueado, em levar o Quero Café para sua cidade, para sua região, para o seu estado, tem bastante informação aí na internet, no nosso canal do YouTube, no nosso site. Tem uma parte específica aí que é para ser a parte que seja um franqueado. Estamos à total disposição aí para conversar e esclarecer um pouco mais sobre como funciona o processo. E acho que através desses conteúdos já dá para ver o quão transparente a gente é e o quanto a gente se preocupa, muito mais do que um simples contrato de franquia, de uma relação comercial. A gente vai muito mais além, a gente quer construir, quer manter aí, quer fortalecer a nossa essência aqui, e cada dia mais pessoas com brilho nos olhos, pessoas que se dedicam aí por outras pessoas para servir os clientes aí que são os grandes donos do negócio, são os grandes chefes aí do Quero Café. Obrigado, galera. Tamo junto aí. Valeu!